Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe mais uma vez, que estamos aqui para estudar mais uma lição desse trimestre de 2023. Estamos estudando o livro de Marcos pela Betel Dominical, editora Betel Dominical. Estamos na lição de número 9. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem colaborado e cooperado com esse canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo. Vamos ao nosso estudo. Lição de número 9 tem o tema: o servo revela ao Pai e o perfeito plano divino. Nosso texto áureo, ele disse: e lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Verdade aplicada: os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Objetivos da lição são 3. O primeiro é mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. O segundo, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. E o terceiro, explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. Os textos de referência estão em Marcos, capítulo de número 8, verso 27, 28, 29 e 30. Nós temos aqui as leituras complementares. Eu aconselho você ler cada um deles por completo na sua Bíblia. É importante para a ampliação da lição e para você ter oportunidade de tirar suas dúvidas com o seu professor na sua sala de aula. Porque nós temos aqui as referências de segunda a sábado. Os versos estão todos resumidos. É bom que você leia por completo na sua Bíblia. Introdução. Veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a intimidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos seus pecados, e a bênção de desfrutar de íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, essa é uma das missões de Jesus: revelar Deus àqueles ou àquele que se aproximasse dele para ouvi-lo.
e sentar para aprender com ele. Tópico de número 1. A importância de conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus quando caminhava para as aldeias de Cesareia de Filipe, e a respeito do que diziam sobre a pessoa dele. Quem dizem os homens que eu sou? Marcos capítulo 8, verso 27. Nesta hora, os discípulos descrevem opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus, relacionando-o com João Batista, Elias ou um dos profetas. Marcos 8, 28. Diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação. E então Pedro faz a sua confissão de fé. Tu és o Cristo. Marcos 8, 29. E também está lá em Mateus, capítulo 16, no verso 18. Subtópico 1.1. A verdade que precisa ser conhecida por todos. A abertura desse tópico diz assim: faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje, ele é desconhecido por muitos. Só lembrando que esta lição, ela será dada em sala de aula no dia 26 de fevereiro, no próximo domingo. Então, por mais que nós temos informações sobre Cristo, um Cristo histórico, um Cristo científico e o Cristo como Filho de Deus, o servo enviado. Diante de tantas informações, ele ainda é desconhecido por muitos. É o que o comentarista está aqui enfatizando, e é uma verdade. Subtópico 1.2. A verdade que é conhecida mediante a fé. A abertura aqui diz assim: tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da terra, independente de religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu separei aqui no final desse subtópico, que eu achei interessante, entretanto, os evangelhos nos faz ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus, um conhecimento que não é limitado a intelecto, mas que resulta em experiência e transformação.
Então, nós temos aqui que não basta nós termos a aproximação, alguns resultados e algumas informações. Conhecer Cristo vai além, bem além. E um dos resultados satisfatórios ou informações que podemos ter é na nossa caminhada com Ele. Subtópico de ponto 1.3. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. É possível afirmar a partir dos relatos nos evangelhos que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo seus ensinamentos. Então, eu quero, antes de ler a parte que frisei aqui, o parágrafo, que para ser discípulo de Jesus e conhecê-lo, é preciso ouvi-lo. E para ouvi-lo e conhecê-lo, tem que sentar para aprender. Porque discípulo é aquele que senta para aprender a respeito de algo ou de alguém, para depois você obter informação e conhecimento para transmitir. Então, discípulos não é apenas fazer parte de um departamento, de um grupo, não. O discípulo é aquele que senta para aprender. O parágrafo aqui diz assim: digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram a sua verdadeira identidade. Por quê? Primeiro, porque as informações a respeito do servo, que é Cristo, é uma fonte inesgotável. E segundo, para mim ter conhecimento do servo, que é Cristo, é preciso eu ler os seus escritos. E é preciso eu aprender muito sobre ele. E ter experiência com ele, ter intimidade com ele e andar com ele. E depois dessas ressaltas, ser enviado por ele. Quando somos enviados por alguém, nós somos representante dele. E ninguém é representante de alguém se não o conhecer. Tópico de número 2. O plano de Deus revelado por intermédio de seu servo, Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre o seu servo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos capítulo 1, verso 11. Assim entendemos que o plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado
de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Marcos capítulo 2, o verso de número 10 e o 11. Subtópico 2.1. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O primeiro parágrafo diz assim: o servo revela o Pai e sua vontade. Então nós lemos: os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que o temem. Então eu posso dizer aqui que Deus, através de Cristo, não revela os seus propósitos, planos e segredos para qualquer um. É preciso nos atentarmos a isso. E ao falar nessa introdução que Deus não revela os seus planos, propósitos e segredos para qualquer um, significa dizer: fique atento, porque está cheio em todas as redes sociais possíveis desse tipo de informações, vamos dizer assim, ou de revelações da parte de Deus, supostamente. Então é preciso que nós nos atentamos a isso. Eu e você, como humano, nós não compartilhamos determinadas coisas, principalmente as pessoais, com pessoas que nós não conhecemos, porque Deus, que é cauteloso e criterioso em seus feitos, em suas realizações, ele não vai sair compartilhando com qualquer um. Fique atento a isso. Aqui o Salmo 25, o verso 14, está nos informando que ele revela, sim, aos que o temem, aos que o têm compromisso com ele. Eu marquei um parágrafo aqui, nesse 2.1, que diz assim: Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo, com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Assim encontramos nos evangelhos em relação àqueles que se tornam discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. O reino de Deus é cheio de profundas informações, revelações de segredos e propósitos. Mas para aqueles que o temem, para aqueles que se tornam seus discípulos, ou alunos, ou ouvinte, ou aprendiz dele,
Então, eu aconselho você que faz parte de uma igreja, de uma denominação, e nessa denominação tem culto de ensino, tem escola bíblica dominical, faça uma visita a esses 2 cultos e você vai absorver e descobrir que são cultos importantíssimos para aquele que quer de fato conhecer Cristo e os segredos de Deus. 2.2 As ações do servo suscitaram questionamentos. O comentarista diz aqui, Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu em uma sinagoga ensinando. Ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. Marcos capítulo 1, o verso 25 e o verso 26. Confira na sua Bíblia. Eu marquei aqui mais um parágrafo. Quem era ele? Que nova doutrina é aquela? De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos o obedecem? E assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia, e todos queriam saber os segredos deste homem. É claro que aqui está fazendo referência ao tempo do ministério de Jesus na terra. Será que nós podemos aplicar isso ou atualizar nos dias de hoje? Quais as notícias que temos em que diz respeito às realizações de Cristo na vida de pessoas? Eu posso dizer com convicção que ainda hoje Ele nos ensina e Ele faz milagre e a autoridade dele permanece a mesma, não mudou. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos municiados de informações para com uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho, que expõe o segredo de ser filho, de ser ele, o Filho de Deus. Filho de Deus, Filho amado, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho amado, Filho do Deus bendito e Filho de Deus. Tudo está em Marcos. Marcos capítulo 1, verso 1, Marcos 1, verso 11,
Marcos 3:11, Marcos 5, verso 7, Marcos 9, verso 7 e Marcos 15:39. Confira na sua Bíblia. Aqui foi as declarações e não feita apenas pelos seus discípulos, mas por pessoas, por espíritos ou por pessoa possuída deles, declarando e reconhecendo que Cristo era o Filho de Deus. Ponto de número 3, o tópico de número 3. Jesus Cristo, o mistério revelado. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo. Vemos nas Escrituras que, por ordem do Deus eterno, este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. É importante observar aqui e destacar: a fé não é apenas para nos obter resultado satisfatório a nós mesmos. O crer não é apenas para nós ter identificação de Cristo, de Deus em Cristo. Os dois pontos apontam para o mesmo: obediência. A fé que não gera a obediência em Deus e em Cristo, ela é uma fé, no mínimo, superficial. Porque se Cristo é o autor da fé, se Ele está nos otorgando esta fé, não é para agradar a nós mesmos, é para agradar a Deus. Segundo Hebreus capítulo 1, capítulo 11 e o verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entendo eu que a Bíblia está dizendo que a fé que é doada, otorgada através do Espírito que vem de Cristo, eu posso dizer, essa doação ou essa dádiva de Cristo para nós não é para agradar a nós mesmos, é para agradar a Deus. 3.1. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos os que se punham a ouvi-lo. Podemos ver no Evangelho de Marcos que ele aproveitava para pregar, administrando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Logo posso dizer
que a mensagem do Evangelho tem no seu conteúdo esses verbos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu marquei um parágrafo aqui no meio do subtópico. Podemos ler que, em resposta a essa dúvida, João respondeu sem subterfúgios: não ser o Cristo, e que esse viria posteriormente a ele, sendo mais forte do qual ele não era digno de, abaixando-se, desatar a correia das suas sandálias. João dizia que ele batizava com água, entretanto, aquele que viria após ele o batizaria com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, o verso 7 e o verso 8. Então eu posso resumir aqui o que o comentarista está nos passando: que o batismo com o Espírito Santo não acontece por ordem humana e nem tampouco por movimentos humanos ou vontade humana. O batismo pelo Espírito Santo acontece através de Cristo. Na época ele batizava com o Espírito e com fogo. Hoje acontece através de uma mensagem cristocêntrica, a mensagem genuína do Evangelho. Porque a palavra, Cristo, o Espírito Santo e Deus não andam separados, são unânimes, são uma unidade, agem juntos. Onde há palavra, há ação do Espírito Santo. E onde há a ação do Espírito Santo, há grandes realizações de Deus para o seu povo. E uma delas é que todos sejam cheios do Espírito Santo, para se tornarem testemunhos de Cristo, ou testemunha dele. 3.2. Satanás conhecia a identidade divina do servo, falando de Jesus. Podemos assistir no Evangelho de Marcos que, no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus, o Filho de Deus, ao dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus 4, verso 3. E pouco depois: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a teu respeito, ou que ele dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Não está aqui na revista, mas é a referência que o tentador citou. Aqui está em Mateus capítulo 4, verso 6, o verso por completo. Mais um parágrafo marcado aqui. Afirmações categóricas sobre Jesus ser o Filho de Deus. Bem sei quem és,
o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. No tópico de abertura desta lição, nós lemos que mesmo alguns crentes não têm conhecimento aprofundado de Jesus. E aqui no tópico 3 nós estamos lendo que o próprio Satanás o conhecia a sua divindade. E o gadareno, possuídos por espíritos demoníacos, diz a Bíblia que quando ele desceu do barco, os espíritos vieram, claro que na pessoa do homem, e prostraram aos pés de Cristo e confessaram que ele era o Filho de Deus. Isso chama a nossa atenção. Nós temos a revelação impressa, que é a Bíblia. E nós temos ainda o Espírito Santo que pode aprofundar esse relacionamento, esse conhecimento. Tudo está a nosso favor e depende de nós. Porque há muita gente que precisa de informações sobre Cristo. E você pode, eu e você podemos dar essas informações. Como experiência, como um bom relacionamento, um bom conhecimento. E como bom testemunho de resultados, de feitos gloriosos em nossas vidas. As boas notícias de Cristo precisam sobrepujar os outdoor negativos que estão estampados em muitos lugares. Mas para isso é preciso que os seus servos estejam bem posicionados e bem orientados a respeito de Cristo e bem familiarizado com Ele. E por que não dizer, tendo uma boa convivência e intimidade com Ele, para que as informações a respeito dele desfaçam toda negatividade, porque Ele ainda é o mesmo, Ele faz milagre, Ele transforma a vida, e Ele ainda revela os planos, propósitos e segredos do Pai. Mas não esqueça o detalhe importante para os que o temem, para os seus discípulos, para os seus enviados e seguidores. Tópico de número 3. Subtópico 3.3. O servo revelou os seus sofrimentos. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, Marcos 8, 29,
Jesus admoestou seus discípulos que a ninguém dissessem o que ele era o Cristo. Então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Assim aconteceu. Ele padeceu. Ele foi traído e entregue aos seus opositores. Mas eu quero deixar algo registrado aqui. Ele não foi entregue apenas porque Judas os vendeu, ou o vendeu. Ele não foi entregue aos seus opositores porque Judas o traiu. Não. Tudo isso lhe aconteceu por desígnios eternos do Pai. Era propósito de Deus para o resgate de todos aqueles que nele creem. Então não foi um acidente de percurso, não foi uma trama política e religiosa. Não. Foi um plano designado e estabelecido na eternidade para resgatar os que estavam, o que estão perdidos. Lucas capítulo 19 e o verso 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se estão perdidos. Conclusão. Pelo que estudamos, claro, fica a relevância de como discípulos de Cristo não desprezaremos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procuramos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano de salvação da parte de Deus para todos os pecadores, para todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus. Jesus conta com você. Eu vou deixar aqui alguns versos para você ler na sua Bíblia a respeito de uma das áreas do ministério de Cristo, que era revelar o Pai. Mateus capítulo 11, o verso 27. Só Ele revela Deus aos pecadores, aos homens. Colossenses capítulo de número 1 e o verso 15. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E Hebreus capítulo de número 1, o verso de número 3. O Filho é a expressão exata e todo o esplendor da sua glória, em que diz respeito a Deus.
o qual criou o universo e o sustenta com sua palavra, e está à destra do Deus Altíssimo. Confira na sua Bíblia essas 3 informações a respeito de Cristo. E por último, João, capítulo 1 e o verso 14. João expressa essas palavras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de conhecimento ou de sabedoria. Que Deus em Cristo Jesus ilumine os olhos do nosso coração para conhecer de perto o seu Filho, e a nossa alma será resgatada e o nosso espírito despertado para com Deus. E que o seu Espírito Santo, que nos conduza no seu caminho, na sua verdade e na sua vida, na vida de Deus, para que, ao caminhar, ao viver a verdade e desfrutar da vida de Deus, o conhecemos como Ele é. Tenhamos experiência, não apenas milagre, mas intimidade com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Fique na paz do Senhor. E se Cristo não voltar, a semana que vem estamos de volta com mais um vídeo, com mais um estudo da palavra de nosso Deus. A paz de Jesus para os nossos corações.